Yokoya é um sujeito triste porque mora sozinho, e sua casa é uma bagunça. No entanto, tudo muda quando uma assassina aposentada implora para ser sua empregada. Então ele a acolhe e a ensina a ser uma garota normal, o que a faz se apaixonar por ele. Tudo começou quando Yokoya foi acordado pela campainha, e ao ver quem era, ficou surpreso ao encontrar uma linda garota em traje de empregada pedindo para ser contratada como sua serviçal. Yokoya se pergunta por que ela quer ser sua serviçal, parecendo uma Megan Fox no auge, e teme que ela esteja ali para enganá-lo. Ao perguntar sobre sua experiência, para seu choque, a garota revela que servia como assassina para seu mestre anterior, que tinha ligação com a mãe de Yokoya. Ao ouvir isso, Yokoya fica nervoso e não quer irritá-la de forma alguma. Então, para agradá-la, ele pergunta sobre suas técnicas de assassina. Lá fora, a garota mostra como consegue usar facas de arremesso para atingir pontos vitais de um alvo. Ela expressa o orgulho que sente de sua habilidade, mas Yokoya fala honestamente e diz que não precisa dos serviços dela, então a rejeita como sua serviçal. Ao ouvir isso, a garota aceita a rejeição com elegância, pede desculpas por tomar seu tempo e vai embora. Em sua caminhada, a empregada se sente triste com a rejeição, sem saber o que fazer agora com a vida. Mas Yokoya a chama, segurando um sino que pertence a ela e que ela havia esquecido. De repente, um caminhão avança na direção de Yokoya, pronto para mandá-lo para o outro mundo. Mas a garota corre em sua direção e o salva da morte. No entanto, ela fica sem jeito e pede desculpas desajeitadamente, admitindo que nunca havia salvado alguém antes e que seu coração está disparado. Ele entrega o sino a ela, que o agradece antes de se virar para ir embora novamente, mas Yokoya a impede e solta que, na verdade, precisa de ajuda para limpar a casa. Ao voltar para casa, Yokoya fica chocado ao ver quantas facas ela tem, e a empregada divaga animadamente sobre como facas são o auge das ferramentas. Mas Yokoya a interrompe rapidamente e diz que precisa da ajuda dela para limpar, não para cortar membros de ninguém. Ela entende errado, pensando que ele precisa que ela limpe o cadáver do vizinho, mas ele rapidamente explica que precisa dela para fazer tarefas domésticas normais. Ao ouvir isso, ela pergunta se ele a contratará se ela conseguir fazer o serviço, e quando ele diz que sim, ela começa a trabalhar. 10 minutos depois, Yokoya a vê encharcada, segurando um esfregão quebrado com um balde preso na cabeça. Ela pede desculpas repetidamente, então escorrega no chão molhado, mas de alguma forma vira no meio da queda e aterrissa em segurança, embora o balde ainda bata em sua cabeça. Percebendo que ela pode ser realmente desajeitada, Yokoya remove o balde, entrega-lhe uma toalha e diz que está tudo bem aprender devagar com a ajuda dele. Horas depois, a casa está impecável, e Yokoya elogia o esforço dela. Ele verifica a hora e pergunta se ela sabe cozinhar, mas quando ela diz que não, ele a tranquiliza, dizendo que está tudo bem e manda que ela tome um banho enquanto ele prepara o jantar. No banheiro, a garota pensa em Yokoya e em como ele a trata com carinho. Enquanto lá fora, Yokoya luta para manter a compostura e o Willy sob controle, imaginando a garota usando sua banheira. Ele espera que ela saia enrolada em toalhas, mas ela aparece totalmente vestida, para sua decepção. Depois eles preparam um jantar e a garota exibe suas habilidades com facas, picando os repolhos e impressionando Yokoya. Quando Yokoya tira um pouco de carne de porco frita que comprou no mercado, a garota fica confusa com o que são, e Yokoya se surpreende ao saber que ela nunca as comeu antes. A empregada explica que sempre comeu apenas como combustível, sem se importar com o sabor da comida, mas isso acende um fogo nas bochechas de Yokoya, que agora está determinado a explodir as papilas gustativas dela. Nesse momento ele percebe que nunca perguntou o nome dela, e ela explica que não tem um, e geralmente é nomeada por seu empregador. Sendo seu novo empregador, Yokoya decide esperar antes de lhe dar um nome. Mas a garota se sente dividida, secretamente querendo que ele a nomeasse ali mesmo. Eles então comem, e enquanto ela come a carne de porco frita, velhas memórias surgem, e ela ainda não consegue decidir o que é saboroso. Mas ao contrário de antes, ela sente o amor e o calor da refeição se espalhando por ela. Ela diz a Yokoya que a comida que ele fez a aquece por dentro, mas Yokoya não ouve, e, em vez disso, diz que preparou um quarto só para ela. Naquele momento, ela percebe que a razão pela qual quer que ele a nomeie é para que possa se desassociar de seu passado sombrio e sangrento. Nesse instante, Yokoya nota que ela está comendo a carne de porco frita sozinha e sem molho. Então ele lhe entrega o molho tonkatsu para adicionar à sua refeição. Ela come, e uma mordida a leva ao paraíso de tão saboroso que é. Mais tarde naquela noite, Yokoya acorda de um pesadelo em lágrimas e sente fome. Ele vai para a cozinha pegar algo para comer, mas ouve um barulho de lá e teme o pior. Ao espiar, ele se surpreende ao encontrar a garota bebendo secretamente o molho tonkatsu da garrafa. Ao ver Yokoya, a garota fica envergonhada e pede desculpas, mas Yokoya ri e se oferece para fazer algo para comer. No terraço, ela admite que o viu chorar enquanto dormia e pergunta sobre seus pesadelos, inicialmente pensando que um assassino havia entrado em seu quarto. Ela conta que sonhou com o molho tonkatsu falando com ela e oferecendo conforto. O primeiro sonho que ela já quis continuar. Yokoya admite seu medo de abandono depois que sua própria mãe o deixou e como esses sonhos o fazem chorar. Querendo ajudar, a garota oferece seu colo a ele.
Mas quando Yokoya recusa, a garota pensa demais na resposta dele e acredita que nunca poderá ajudar as pessoas, apenas machucá-las. Mas seus pensamentos sombrios são interrompidos quando Yokoya se deita em seu colo. E quando ele levanta o olhar, a vê observando-o suavemente antes de adormecer. Depois de como ela salvou Yokoya, ela se sente assombrada por como seu coração batia tão rápido, o que não se parece em nada com as inúmeras vezes em que tirou vidas antes. Naquela época, seu corpo sempre se movia apenas por instinto e não havia medo. No dia seguinte, ela pica o lixo da casa em pedacinhos antes de colocá-los em sacos. Quando Yokoya entra e pergunta por que ela fez isso, a empregada explica calmamente que cortá-los economiza espaço. Ele olha os resultados e então admite que está impressionado com seus métodos estranhos, mas eficazes. Mais tarde, eles encontram um cachorrinho desgrenhado em frente à casa e há um bilhete explicando que o dono faliu e abandonou o cão, assumindo que Yokoya era rico o suficiente para cuidar dele. Yokoya resmunga em descrença com a irresponsabilidade do antigo dono e decide adotá-lo, não querendo que o pequeno amigo peludo morra no calor do verão. No entanto, a empregada discorda de seu método e diz que resgatá-lo por pena pode enfraquecer seus instintos, tornando-o dependente e frágil. Ela pergunta a Yokoya seriamente se ele está realmente preparado para assumir a responsabilidade por outra vida, e Yokoya não hesita. Ele afirma que, assim como ele salvou o cão, a empregada não salvou Yokoya por pena e que seus instintos humanos fazem seus corpos agirem antes de pensarem. Essas palavras a atingem profundamente e a fazem aprender lentamente mais sobre ser humana. Yokoya continua explicando que sabe como é o abandono e, por causa disso, recusa-se a deixar o cão experimentá-lo também. Mais tarde, enquanto Yokoya brinca com o cão, a empregada mantém distância, observando do outro lado da sala, desconfortável. Quando Yokoya a convida para tentar acariciá-lo, seu corpo enrijece e ela se afasta instintivamente. Só então Yokoya percebe que ela tem medo. Envergonhada, ela admite que o tocaria se seu mestre ordenasse, mas Yokoya rapidamente a tranquiliza, dizendo que nunca a forçaria a fazer nada. Quando ele pergunta gentilmente por que ela está assustada, ela explica que um de seus testes de assassina envolvia sobreviver sozinha em uma montanha cheia de cães selvagens e ferozes. A memória ainda a persegue e deixa cicatrizes que nunca cicatrizaram. Yokoya simpatiza e diz que é uma pena que ela não possa ajudá-lo com o cão, mas ouvi-lo desapontado a atinge profundamente. Após uma longa pausa, ela respira fundo e pergunta se pode tentar segurá-lo. Seus braços tremem enquanto ela levanta cuidadosamente o cachorrinho, e todo o seu corpo treme enquanto ela se prepara. Quando Yokoya pergunta o que mais a assusta, ela aponta suas garras, seus dentes e seus olhos. Mas Yokoya fica confuso, pois só vê um grande mote em seus braços. Ela não entende a comparação, mas antes que possa perguntar, o cão mordisca seu dedo. Ela entra em pânico, quase o jogando na mesa. Mas Yokoya a acalma e percebe que o filhote está apenas com os dentes nascendo. Então eles vão juntos ao veterinário para um check-up do cão, e enquanto Yokoya lida com o veterinário, ele manda a empregada à pet shop ao lado para comprar coleiras e ração. Mais tarde, enquanto levam o cão para casa, a garota confessa que Yokoya é diferente de qualquer outra pessoa que ela conheceu em seu mundo. Ela expressa como todos lá se importavam apenas com resultados e eficiência e o fracasso nunca era tolerado. Mas aqui, ela descobriu que Yokoya é paciente, gentil e perdoador de maneiras que a confundem. Ela pede a Yokoya para deixá-la permanecer em seu mundo, um onde o calor existe, onde os erros não são punidos com a morte e a sobrevivência não depende de tirar a vida de um alvo. Yokoya lhe diz a verdade que ela nunca ousou dizer em voz alta, que ela não quer mais ser uma assassina, mas simplesmente quer ser uma garota normal. A percepção a aterroriza porque a violência é tudo o que ela sempre conheceu, mas agora ela começa a ver que pode haver mais na vida do que derramamento de sangue. Yokoya aponta para o belo pôr do sol que os dois apreciam juntos. Então admite que teve medo dela no início, quando ela chegou, mas agora vê que ela é uma boa garota que está se esforçando ao máximo. Essa frase simples abala algo profundo dentro dela, e ela pergunta baixinho como pode se tornar uma. E Yokoya diz que ela deve começar perdoando a si mesma sempre que cometer erros. Na manhã seguinte, o cão acorda com o som dela usando suas habilidades divinas com facas no repolho, pois ela quer fazer okonomiyaki porque deseja combiná-lo com o molho katsudon que sonha à noite. Enquanto estava distraída com seu trabalho, o cão de alguma forma se aproxima dela sem ser detectado, fazendo-a pular de susto e acusá-lo de ser um cão espião. Mas de repente, sua barriga ronca e ela percebe que ele está com fome, então ela o alimenta e se pergunta se é assim que é ser normal. Alimentar animais de estimação e picar um repolho. Ela estende a mão para acariciá-lo, mas Yokoya entra e ela puxa a mão rapidamente. Vendo o cão comendo, Yokoya te agradece por alimentá-lo. Então ele esfrega a barriga do cachorrinho e, ao sentir como é macia, decide chamá-lo de Mochi, o que a empregada acha um nome lindo. Ele então a elogia por melhorar em seu trabalho de empregada, chamando-a de incrível, o que a faz corar com o elogio inesperado.
Mochi então começa a pular, ansioso para brincar, mas Yokoya diz que não pode, pois precisa preparar o jantar. No entanto, a empregada diz que vai cuidar e brincar com Mochi em seu lugar, pois quer aprender a confiar nas palavras de Yokoya e ver o cão da mesma forma que ele, um mote peludo de felicidade e não o cão do inferno. Yokoya diz que também confia nela, e isso lhe dá motivação para ir além de seus limites. Com a confiança queimando silenciosamente em seu peito, ela estende a mão e acaricia Mochi. Ela traça suas pequenas patas, e seus medos lentamente desaparecem. Lentamente percebendo que, assim como Yokoya aprendeu a confiar nela, ela está aprendendo a confiar em Mochi. Mais tarde no jantar, ela experimenta o okonomiyaki com o molho katsudon e se derrete de felicidade. Yokoya oferece uma segunda porção, e ela insiste que está satisfeita, mas sua linguagem corporal diz o contrário. Então ele faz outra para ela e diz que é normal ser um pouco egoísta com as coisas de que gosta. Ouvindo seu encorajamento, ela reúne a coragem para ser egoísta e pede que ele lhe dê um nome. Procurando inspiração, ele pergunta quando é o aniversário dela, e ela diz que não sabe, apenas que era inverno e foi um dia de recorde com tanta neve caindo. Naquele momento, um nome lhe vem à mente e ele decide chamá-la de Yuki, que significa neve. Ela congela, lembrando-se de como um antigo mestre a chamou de sangue frio, comparando-a à neve. Mas Yokoya expressa como ele vê a neve de forma diferente. Ele diz que a neve é linda e surpreendentemente quente. Isso confunde Yuki. Então Yokoya explica que a neve também é responsável por manter as plantas seguras durante o inverno e morre quando é hora de elas partirem, permitindo que uma nova vida floresça. Naquele momento, ela lentamente obtém as respostas para todas as perguntas que tinha, e agora acredita que, se ficar com ele por mais tempo, poderá encontrar mais respostas e se tornar alguém novo. Yuki então sorri, agradecendo a Yokoya por lhe dar um nome tão bonito, e quando Yokoya vê, ele sorri de volta. Na manhã seguinte, Yokoya pede a Yuki para furar suas orelhas, porque ele tinha medo de fazer isso sozinho, e Yuki fica feliz em fazê-lo por ele. Mas assim que Yuki está prestes a furar suas orelhas, ela se assusta e recua, porque acha que é um trabalho arriscado. Embora ela costumasse furar orelhas. De repente, a irmã de Yokoya aparece e toca a campainha porque quer ver Mochi, e ela espera que Yokoya seja quem abra a porta. Mas ela se surpreende quando uma empregada alta e com seios fartos a abre em vez disso. Mais tarde, a irmã fica animada para ver o fofo Mochi e então pergunta a Yokoya sobre a empregada que ele contratou. Yokoya explica tudo sobre Yuki para sua irmã, e ela não consegue olhar para o rosto de Yuki porque ela gosta de pessoas bonitas. Quando Yuki pergunta sobre os dois, a irmã de Yokoya se apresenta como Riko, e as garotas se conhecem. Yuki conta a Riko como Yokoya lhe deu um nome, o que a deixa chocada. Yuki então explica tudo sobre como ela costumava ser uma assassina, e isso impressiona Riko porque ela não consegue acreditar que uma garota bonita como Yuki pudesse ser uma assassina. Então ela implora para que Yuki assine seu caderno enquanto Yuki assina o caderno de Riko. Riko não consegue parar de admirar sua aparência e então se surpreende ao ver a caligrafia feia de Yuki. Yuki lhes conta como não consegue escrever bem, mas é ótima em comunicação porque viaja muito pelo mundo, o que a permite falar uma dúzia de idiomas. Riko não se importa com a caligrafia feia de Yuki, e isso lhe dá uma ideia. Riko diz a Yuki que quer que ela seja seu projeto de pesquisa de verão porque Yuki é uma linda empregada que é uma assassina. Eles se mudaram para o quintal porque Riko quer ver o lado assassino de Yuki, e lá Yuki mostra suas habilidades de arremesso de facas, o que deixa Riko impressionada. Yuki começa a dizer a Riko onde guarda suas facas, mas Yokoya a impede porque isso levaria a fanservice. Mais tarde, Riko continua examinando e entrevistando Yuki com intensa curiosidade, mas o momento é interrompido pelo som do estômago de Riko roncando. Yokoya sugere que todos almocem juntos. Então Riko pergunta a Yuki sobre seu prato especial, e Yuki timidamente diz que não gosta de chamá-lo de prato, embora esteja disposta a mostrar suas habilidades de corte. Quando ela o faz, Riko fica mais uma vez maravilhada. Os três acabam indo a um restaurante de fast food, onde Riko fala animadamente sobre o próximo festival de verão. Isso lembra Yokoya do senbei com o molho que Yuki tanto ama. E quando ele menciona, Yuki imediatamente começa a babar só de pensar, e todos decidem ir ao festival de verão naquela noite. Naquela noite, os três aproveitam o festival juntos, e Yuki tenta exibir suas habilidades de tiro em uma barraca, mas falha miseravelmente. Sem se intimidar, ela muda para demonstrar suas habilidades de captura, o que impressiona tanto Yokoya quanto Riko. Yuki até ensina a Riko o truque para pegar um peixe, surpreendendo tanto o dono da barraca que ele comenta que irmã maravilhosa Riko tem. Em seguida, eles param em uma barraca que vende lanches cobertos com molho katsudon, e Yuki mal consegue se conter e devora tudo em segundos como um esquilo, emocionando profundamente o dono da loja que lhe dá uma porção extra de graça. Mais tarde, Riko sai brevemente para comprar bebidas, deixando Yokoya e Yuki sozinhos. Enquanto esperam, Yokoya pergunta se Yuki já havia ido a um festival antes, e Yuki explica que nunca realmente gostou de festivais porque uma vez realizou um assassinato durante um.
As memórias ressurgem vividamente, e Yokoya nota a mudança em sua expressão imediatamente. Riku logo retorna com as bebidas, bem quando fogos de artifício explodem no céu. E Yuki olha maravilhada. Vendo fogos de artifício pela primeira vez na vida, os três assistem em silêncio, completamente cativados, até que Yokoya acidentalmente abre sua soda com muita força em sua empolgação, fazendo todos caírem na gargalhada. Enquanto caminham para casa mais tarde, Riku assume o papel de irmã mais velha para Yuki, avisando-a para não comer muito dos lanches com molho katsudon. De repente, uma motocicleta passa por eles em alta velocidade e, sem pensar, Yuki agarra Riku e a tira do caminho do perigo. Yokoya entra em pânico por um momento, mas Riku está ilesa graças à rápida reação de Yuki. A fúria toma conta de Yokoya ao perceber que o motociclista é um ladrão que quase atropelou sua irmã. Ele reclama sobre como tal pessoa merece ser punida ou até mesmo assassinada, sem perceber o quanto suas palavras soam como uma ordem. Yuki reage instantaneamente, correndo atrás do ladrão e o persegue. Yokoya e Riku a seguem, com Riku ansiosa para coletar mais material para sua pesquisa. Em um beco, eles encontram o ladrão já capturado, deitado no chão em terror enquanto Yuki se impõe sobre ele. Yokoya teme que ela esteja prestes a decapitar o homem e tenta desesperadamente impedi-la, mas Yuki apenas dá um tapa em seu capacete como punição, o que é suficiente para assustá-lo e fazê-lo fugir. O alívio toma conta de Yokoya ao perceber que Yuki não se tornou uma assassina na frente dele. Ele a ajuda a caminhar para casa enquanto ela lentamente retorna ao seu eu normal. Por causa de tudo o que aconteceu, Yokoya insiste em levar Riku de volta para casa também. Riku concorda e fala animadamente sobre como mal pode esperar para apresentar sua pesquisa de verão sobre Yuki, e isso a leva a perguntar se Yuki já foi à escola. Riku explica entusiasticamente a vida escolar para ela, mas é interrompida por uma mensagem de sua mãe sobre um ensopado que ela fez, deixando Riku com fome instantaneamente. Depois de ouvir sobre a escola, Yuki diz baixinho a Yokoya que quer viver uma vida normal e frequentar a escola também. Então Yokoya a encoraja a tentar se inscrever. Quando as férias de verão terminam, Yokoya retorna à escola para o novo semestre, preocupado com Yuki sozinha em casa. Sua preocupação é interrompida quando um amigo menciona uma nova garota que adora fazer cosplay de empregada, deixando Yokoya atordoado. Ele se pergunta quando deveria contar aos amigos que Yuki é, na verdade, sua empregada, mas decide ficar em silêncio por enquanto. Nesse momento, o professor entra na sala de aula e anuncia que há uma nova aluna se juntando a eles, e para o choque de Yokoya, é Yuki. Yuki então se apresenta como prima de Yokoya e usa o sobrenome dele, chocando-o. Antes que ele pudesse sequer processar, ela calmamente senta-se à sua frente e casualmente o chama de mestre. Instantaneamente, isso joga a sala de aula no caos, enquanto os colegas olham incrédulos, pensando que eles são o tipo de primos que mantém sua linhagem ligada na família. Depois da escola, Yokoya confronta Riku, já sabendo que foi ela quem matriculou Yuki em sua escola. Riku admite orgulhosamente sem hesitação e explica que Yuki aprende rápido e que ela gosta de ajudá-la com a lição de casa, o que lhe deu a ideia de matricular Yuki na escola. Yokoya ainda não consegue acreditar que sua própria irmã colocou sua empregada na mesma escola e turma que ele, deixando-o a se perguntar por que Yuki escolheu seu sobrenome e como ela conseguiu ser colocada bem ao lado dele. Yuki explica calmamente que cuidou de tudo, contatando suas conexões secretas, e que a história da prima foi ideia da Riku para surpreendê-lo. Yokoya, sem palavras, é forçado a aceitar a realidade de que sua empregada agora é sua colega de classe. Então ele incentiva Yuki a aproveitar a vida escolar ao lado dele. No dia seguinte, Yuki percebe que seus colegas correm para o andar de baixo assim que o almoço começa, todos animados com algo chamado pão katsuda. Yokoya pergunta o que Yuki quer para o almoço, e ela diz que quer o pão katsuda, curiosa para saber o que é. Yokoya explica o que a surpreende e a faz querer um ainda mais. Ele também explica que todos os alunos tentam conseguir um, pois é raríssimo, lembrando Yuki de algo que seu antigo mestre lhe disse. De repente, Yuki usa suas habilidades de assassina para chegar ao telhado da escola, tentando localizar o pão katsuda. Yokoya quer impedi-la, mas ao ver o rosto dela, praticamente babando como uma garota gordinha olhando uma vitrine de doces, ele percebe que nada a deterá e decide deixá-la ir. Momentos depois, Yokoya testemunha a primeira onda da Brigada Katsuda, um grupo de alunos correndo para a loja Katsuda para garantir um pedaço do raro item. Ele já imagina seu futuro desmoronando, enquanto seus colegas descobrem as habilidades de assassina de Yuki. Mas para sua surpresa, Yuki aterrissa em segurança e passa completamente despercebida. Ela é a primeira na loja e compra alguns itens animadamente, feliz por finalmente provar o pão que todos chamam de raro. Mais tarde, Yuki e Yokoya almoçam no telhado. Yuki se desculpa por conseguir apenas um pão katsuda devido às regras. Mas Yokoya não se importa com o pão normal que ela comprou para ele, e insiste que ela aproveite o katsuda.
Ele explica que já comeu um antes e não consegue pegar o pão que ela se esforçou tanto para conseguir, especialmente ao ver o quão animada ela está. Enquanto comem, Yuki de repente oferece uma mordida do pão Katsuda, e Yokoya cora na hora. A princípio ele recusa, mas Yuki insiste e ele finalmente dá uma mordida no pão que ela o alimenta, ficando ainda mais vermelho. Mais tarde naquela noite, Yokoya e Riko conversam sobre a frequência com que Riko tem ficado lá ultimamente. Riko explica que adora morar lá porque Yuki parece a irmã que sempre quis. Ela admite que uma vez imaginou Yokoya como sua irmã, alguém com quem pudesse falar sobre romance e coisas de garotas. Riko casualmente sugere que Yokoya e Yuki se casem um dia para que Yuki se torne sua irmã de verdade. Yokoya rejeita a ideia na hora, mas Riko diz a ele que Yuki tem sentimentos por ele. Yokoya nega e usa o incidente do pão Katsuda como prova, mas Riko sorri, apontando o quão romântico o momento realmente foi, fazendo Yokoya perceber que Yuki pode realmente ter sentimentos por ele. Nesse momento, Yuki aparece de repente e pergunta sobre o que estão falando a respeito de casamento. Yokoya tenta mudar de assunto, mas Riko diz a Yuki sem rodeios que quer que ela se torne sua irmã oficial. Riko então pergunta se Yuki gosta de Yokoya, e Yuki diz com confiança que o admira, deixando Yokoya chocado, sabendo que foi parar na friendzone. Mais tarde, os três comem frutas com molho no quintal, falando sobre a beleza do rosto de Yuki. Riko pergunta se ela usa maquiagem e Yuki explica que não. Riko diz que o rosto de Yuki é do tipo que outras mulheres invejam, mas Yuki admite que sua aparência nunca a ajudou em seu antigo trabalho. Riko reflete que raramente é chamada de bonita, exceto pelos pais, mas Yuki a elogia gentilmente, dizendo que realmente gosta do rosto de Riko e as palavras atingem Riko mais forte do que o esperado. Riko se pergunta em voz alta se um dia poderia igualar a beleza de Yuki, e Yuki acredita sua pele radiante ao molho tonkatsu, oferecendo a Riko uma fatia de seu melão glaciado com tonkatsu. Riko hesita, depois experimenta e acaba adorando. Observando-as, Yokoya pensa que elas parecem irmãs de verdade, e agradece silenciosamente a Riko por ajudar Yuki a se adaptar tão bem a uma vida normal. Mas então, Riko o provoca, acusando-o de imaginar casar com Yuki só para testemunhar momentos assim. Ele nega, mas quando ela pergunta se ele seria feliz casando com alguém tão linda quanto Yuki, ele admite que sim. Mas enquanto conversam, um gato misterioso os observa em silêncio dos arbustos próximos. No dia seguinte, Yokoya começa a adormecer lentamente na aula. A professora percebe e joga um giz nele, mas Yuki instantaneamente o corta ao meio, pensando que o está salvando. Em vez disso, o giz partido atinge os olhos de Yokoya, aterrorizando a sala inteira ao testemunharem o giz se partir no ar. Yokoya é enviado à enfermaria, onde descobre que a enfermeira habitual está ausente, substituída por uma enfermeira gata e malvada chamada Nida. Ele explica o que aconteceu, e Nida verifica seus olhos, perguntando casualmente sobre Yuki. Ela ri quando ele explica que Yuki é sua prima, e comenta que Yuki parece ser o tipo dele. De repente, Nida tranca a porta e empurra Yokoya para a cama, dizendo que quer ensiná-lo biologia prática sobre os pássaros e as abelhas. Sim, sim, sim! Yokoya entra em pânico, sente-se violado e implora para ela parar. Nesse momento, Yuki rompe no quarto para vê-lo e congela ao ver Nida sobre ele. Nida ri, dizendo que é uma piada de enfermeira, e manda Yokoya sentar para que ela possa aplicar colírio. Yokoya hesita, pronto para obedecer, mas Yuki insiste firmemente que ele deve ouvi-la, e ordena a Nida que nunca mais se aproxime dele. Yokoya de repente se lembra da teoria de Riko de que Yuki pode realmente gostar dele e sentir ciúmes. Entediada, Nida os dispensa e os expulsa, dizendo que o ferimento é menor. Enquanto Yuki acompanha Yokoya para fora, ela se desculpa e diz que há algo que ele precisa saber. O coração dele dispara, esperando uma confissão. Mas em vez disso, ela revela que Nida também é uma assassina. Em outro lugar, o gato misterioso de antes se aproxima de Nida e mostra a ela imagens da casa de Yokoya. Com um sorriso distorcido, Nida começa a planejar seu próximo passo. Por muito tempo, Nida sempre sonhou em viver uma vida luxuosa e despreocupada, cercada de homens que a tratariam como Bonnie Blue. Mas para alcançar esse futuro, ela acredita que deve destruir toda a família e amigos de Yuki, pois Yuki é a chave que impede seus desejos. Enquanto isso, em casa, Yokoya não consegue dormir, perturbado pela sensação de estar sendo observado. Ao abrir os olhos, percebe que Yuki o observava em silêncio. Quando ele a questiona, ela explica que precisa agir como sua guarda-costas por um tempo, já que alguém pode tentar atacá-los enquanto dormem. Yuki se preocupa com a segurança dele, mas Yokoya se vê ainda mais preocupado com ela e com o fato de não conseguir relaxar com ela no mesmo quarto. Então, para ajudá-lo a dormir melhor, Yuki decide deitar ao lado dele, pensando que sua presença o acalmará.
Em vez disso, Yokoya fica ainda mais acordado, dolorosamente ciente de que uma garota com especificações tipo Mia Khalifa está dormindo bem ao lado dele. Enquanto seus pensamentos se espiralavam, ele se pergunta se o assassino que os persegue está realmente mirando em Yuki. Ela o assegura calmamente de que pode lidar com o assassino mesmo dormindo, e que não espera um ataque imediato. Ainda assim, ela escolhe ficar acordada e vigiar Yokoya, querendo ter certeza de que ele está seguro. Ela explica que ele foi quem a ensinou a bondade após a vida sombria que ela viveu, e só isso o torna precioso para ela. Yokoya entende o que Yuki está tentando dizer, mas as palavras dela só o deixam mais ansioso. No fundo, ele se sente impotente, incapaz de protegê-la ou compartilhar seu fardo, e essa impotência pesa muito sobre ele. Yuki percebe isso e silenciosamente guarda em mente, esperando que um dia ele encontre uma maneira de ajudá-la. Quando Yokoya decide abrir a janela, Yuki instantaneamente se move à frente dele, abrindo-a ela mesma, pois teme que possa haver um atirador por perto. No momento em que a janela se abre, ela sente o cheiro de molho katsuda flutuando no ar e sabe imediatamente que não vem dos vizinhos. Yuki aguça seus sentidos e nota algo estranho. Um difusor de aromas foi colocado perto do portão da frente, claramente para distraí-los. Nesse exato momento, ela sente alguém atrás dela. Ela reage instantaneamente tentando assassinar a intrusa, mas já é tarde demais. Lá, ela vê Nida mantendo Yokoya como refém e zomba de Yuki, alegando que ela perdeu sua vantagem, mas sua confiança vacila quando Yuki de repente a ameaça em outra língua. Percebendo que não pode derrotar Yuki de frente, Nida lança um ultimato. Yuki deve encontrá-la na escola naquela noite ou encontrará Yokoya em pedaços no fundo de um lago. Depois que Nida foge com Yokoya, Yuki sabe imediatamente o que deve fazer, lembrando as palavras de sua mentora. Seu primeiro instinto a manda assassinar Nida e abandonar todo o resto, mas então ela se lembra do que Yokoya uma vez lhe disse, e como ele não pode viver sem ela. Essa memória muda sua decisão e ela escolhe um caminho diferente. Mais tarde naquela noite, Yokoya é amarrado no meio do campo da escola por Nida. Mas, apesar de sua situação, ele não sente medo nem desespero, acreditando plenamente que Yuki virá por ele. Nida fica impressionada com a coragem dele, mas não se importa. Para ela, ele não passa de isca na armadilha que montou para Yuki. Enquanto esperam, Yokoya pergunta sobre o passado de Yuki, notando que Nida continua chamando Yuki de Shuei. Nida explica que Yuki já foi um monstro em seus dias de assassina, excepcionalmente habilidosa e implacável, o que lhe rendeu o recrutamento para os 9 dragões. Nida revela que Yuki era o 4º membro dos 9 dragões, conhecida como Shui, a Loba Branca, e os 9 dragões são uma organização de assassinos de elite. Assassinar alguém tão infame quanto Yuki tornaria Nida rica e famosa entre os assassinos. Yokoya se recusa a acreditar que a figura aterrorizante que Nida descreve é a Yuki que ele conhece, uma empregada gentil e estudante calma. Nida concorda que Yuki mudou, mas uma coisa a incomoda profundamente. Como Yokoya conseguiu de alguma forma domar alguém como Yuki, transformando a Loba Branca em alguém obediente e gentil, quase como uma empregada. Após horas de espera, Nida finalmente vê Yuki aparecer. Sua presença é afiada e avassaladora, claramente pronta para salvar Yokoya e encerrar a luta. Yuki imediatamente se move em direção a ele, mas Nida libera uma série de armadilhas e armas para atrasá-la. Nida atira em Yuki, mas Yuki desvia das balas sem esforço com sua espada, como algo saído de um filme. Enquanto Yuki se aproxima, Nida ativa uma mina terrestre sob seus pés. A explosão abala o campo e o coração de Yokoya afunda, pois ele acredita que Yuki foi assassinada. Nida sorri, convencida de que sua vitória logo a deixará podre de rica. De repente, Yuki emerge da fumaça e dos destroços, viva e avançando mais uma vez. Desta vez, Nida revela seu truque final, rifles de precisão automáticos apontados diretamente para Yokoya, programados para atirar em seus braços e pernas. No momento em que Yuki se move, ela calmamente diz a Nida que Yokoya ainda tem aula de manhã e que ela quer que a luta termine rápido porque não quer que ele fique doente. Nida ri, presumindo que Yuki está blefando, mas Yuki de repente avança mesmo assim. Nida ativa os rifles apenas para assistir horrorizada enquanto Yuki joga várias facas de uma vez, desviando perfeitamente de cada bala antes que pudessem tocar Yokoya. Em pânico, Nida pega outro dispositivo, mas Yuki instantaneamente destrói seu telefone, encurralando-a completamente. Desesperada, Nida saca uma arma e aponta para a cabeça de Yokoya, mas Yuki rapidamente chuta a arma de sua mão e a joga no chão. Yuki calmamente diz a Nida que ela perdeu, e Nida treme, esperando que a Loba Branca a assassine. Mas em vez disso, Yuki poupa sua vida e liberta Yokoya. Antes de partir, Yuki diz a Nida que mudou para melhor e não quer nada além de uma vida normal. Ela declara que fará qualquer coisa para proteger a vida pacífica que finalmente conquistou. Depois que eles partem, Nida se lembra dos rumores sobre o monstro que Yuki já foi e reflete sobre seus próprios encontros passados com ela. Percebendo que Yuki realmente mudou, Nida ri para si mesma, achando a determinação de Yuki estranhamente fascinante.
No caminho para casa, Yokoya descreve o dia como emocionante e inesquecível, mas Yuki de repente se desculpa por arrastá-lo para seu passado perigoso. Ela oferece deixá-lo para trás se isso significar que ele pode viver em paz. Mas em vez de concordar, Yokoya não diz nada sobre o pedido de desculpas dela e simplesmente pede que ela o ensine artes marciais. Ele explica que quer ajudá-la, mesmo que um pouco, como homem, e suas palavras fazem os dois sorrirem. Dias depois, Yuki domina a quadra de vôlei e vence a partida com maestria. Seu atletismo deixa a escola inteira em admiração. E enquanto os Simps estão hipnotizados por ela, eles não conseguem entender como alguém tão incrível quanto ela poderia ser parente de um perdedor como Yokoya. Mas Yokoya mal presta atenção à descrença deles. Sua mente ainda está zumbindo de excitação pelo que aconteceu apenas algumas horas antes. Enquanto ele secretamente procura na internet por qualquer vestígio do passado de Yuki, uma bola de vôlei esmagada por Yuki de repente voa direto em sua direção. Antes que pudesse atingi-lo, Nida pega a bola no ar, salvando seu futuro sem saber. Yokoya se lembra de como, semanas antes, ele e Yuki confrontaram Nida, e Yokoya imediatamente notou que Nida havia mudado sua aparência. Lá, Nida se apresenta como Grace, a nova professora de educação física da escola, e sua nova prima loira, curvilínea e Alabama Loving. Grace comenta, provocando, que Yokoya parece preferir cabelos pretos e longos como os de Yuki, o que o envergonha na hora. Yuki exige saber as intenções de Grace, ainda cética em relação a ela. Grace então explica que entende os sentimentos de Yuki, mas afirma que não tem mais nenhum desejo de eliminar nenhum dos dois. Em vez disso, ela está fascinada pela ideia de que uma assassina lendária como Yuki pudesse se tornar tão profundamente devotada a um perdedor patético como Yokoya. Ela propõe um cessar-fogo, oferecendo manter distância e garantir a segurança deles em troca de permissão para ficar por perto e observar. Como incentivo final, ela adiciona uma condição irresistível a Yuki, oferecendo-lhe pão com molho Katsuda ilimitado por 3 meses, o que Yuki aceita instantaneamente. Yokoya se sente um pouco inseguro sobre o acordo, mas Yuki promete que se Grace tentar machucá-lo novamente, ela virá pessoalmente para salvá-lo. Grace percebe que Yuki a trata como uma personagem secundária, o que desperta sua curiosidade e a faz querer observá-los mais de perto. De volta à aula, Yokoya diz a Grace para manter distância, porque ela está muito perto dele. Mas Grace deliberadamente se aproxima mesmo assim, esperando provocar uma reação de Yuki. Yokoya não acha que Yuki se incomodaria, mas Grace diz a ele que está enganado. E nesse momento, Yuki esmaga uma bola quase através de uma parede. O clube de vôlei assiste em choque, completamente impressionado com a força de Yuki. Nesse momento, uma garota de cabelo rosa se aproxima para dizer a Yuki que seus cadarços desamarraram. Mas Yuki percebe isso primeiro. A garota parece desapontada, claramente desejando ter tido a chance de falar com ela. Mais tarde, Yuki e Yokoya almoçam juntos, e Yuki hesitantemente lhe diz como se sente sobre Grace se aproximando tanto dele, admitindo que isso a deixa desconfortável e confusa sobre suas emoções. Yokoya rapidamente percebe que Yuki está com ciúmes, e gentilmente diz a ela que o que ela está sentindo é completamente normal. A garantia a acalma, embora ela ainda esteja tentando se entender. No dia seguinte, depois de se preparar para suas tarefas como empregada, Yuki se desafia a limpar as toalhas. Para sua surpresa, ela finalmente consegue deixá-las macias, algo com que ela vinha lutando há meses. Ela fica animada com a pequena vitória e Yokoya percebe seu esforço e a parabeniza, elogiando seu trabalho duro, embora ela ainda cometa muitos erros. Depois de lavar a louça, arrumar a casa e alimentar Mochi, Yokoya pergunta a Yuki o que ela quer para o jantar, já que tudo o que lhes resta é repolho. Yuki considera picá-lo, pensando que é a única opção, mas então ela se lembra de costeletas de porco servidas com repolho picado e imediatamente faz sua escolha. Mais tarde, a dupla vai ao mercado local para comprar as costeletas de porco, e Yuki fica completamente hipnotizada pela visão delas atrás do vidro. O dono da delicatessen pergunta a Yokoya sobre ela, e ele apresenta Yuki como sua nova empregada. Yokoya percebe o quão profundamente Yuki é atraída pelas costeletas de porco, e diz a ela que o que ela está sentindo é normal, comparando com como ele se sentia ao olhar para heróis no teatro. Eles então notam o cozinheiro idoso tremendo levemente enquanto se prepara para fatiar a carne de porco. E Yuki fica fascinada por ele ao ver como ele corta a carne sem esforço e com precisão, quase como um assassino. Ela começa a se perguntar se ele mesmo já foi um assassino. O dono da delicatessen percebe a empolgação de Yuki, e Yokoya rapidamente explica que ela está reagindo ao molho Katsuda. Isso leva o dono da delicatessen a revelar que ela é, na verdade, a fundadora do molho. Yuki de repente começa a agradecê-la como se ela fosse Kanye, que criou o Graduation, explicando que costumava comer sozinha e nunca desfrutava das refeições. Mas depois de descobrir um molho tão divino, sua vida mudou. Ela explica que o calor que sente se espalha pelo coração, e a dona da delicatessen explica gentilmente o sentimento que Yuki está experimentando, ajudando-a a perceber que o calor não vem apenas do molho, mas também do próprio Yokoya.
De repente, o velho cozinheiro sai e toca levemente o ombro de Yuki, fazendo-a sentir que ele é realmente diferente. Antes de partirem, a dona da delicatessen oferece a eles uma colherada de molho katsuda recém-feito, levando Yuki à pura excitação. Mais tarde naquela noite, Yuki e Yokoya jantam juntos e depois Yuki lava a louça sozinha. Yokoya descansa no sofá e procura novamente na internet pelo passado de Yuki, mas não encontra nada, o que o faz pensar demais. Ele considera perguntar a Yuki diretamente, mas decide que deve esperar até que ela esteja pronta para contar a ele mesma. Mesmo assim, seu desejo de entendê-la melhor continua a crescer. Naquela noite, Yokoya acorda de um sonho em que chora por sua mãe que o deixou. Yuki rapidamente o ampara e pergunta o que aconteceu, acalmando-o. Tomado pela emoção, Yokoya se inclina contra o peito dela, surpreendendo a si mesmo. Então ele imediatamente se afasta e senta de volta no sofá, constrangido. Yuki então oferece seu colo para que ele possa dormir mais confortavelmente e Yokoya recusa, mas acidentalmente deixa cair o telefone. Quando Yuki o pega, ela vê que ele estava procurando informações sobre o passado dela, forçando-a a finalmente explicar. Yuki revela que nunca soube realmente nada sobre os 9 dragões, e explica que era simplesmente uma garota adotada por sua mestra que se tornou uma assassina, porque não queria decepcioná-la ou perder o único lar que tinha. Yokoya percebe que Yuki realmente não tinha compreensão da organização que as pessoas agora temem, e Yuki diz a ele que seu passado não importa mais porque tudo o que ela experimentou fora do mundo dos assassinos foi maravilhoso. Pois viver na mesma casa que Yokoya a faz querer ser uma garota comum. Yokoya admite que se sente da mesma forma e que viver com ela o faz genuinamente feliz. Querendo se abrir em troca, ele conta a Yuki sobre o sonho que acabou de ter. Um sonho onde uma figura heróica substitui sua mãe e o acolhe, e essa figura é Yuki. Na manhã seguinte, Yuki começa o dia da mesma forma que sempre faz, acordando cedo, se vestindo e imediatamente se jogando em sua rotina habitual. Ela cuida da roupa primeiro, uma tarefa que antes era um desafio, mas que finalmente aprendeu a dominar. Depois, lava a louça, passa um tempo brincando com mate e assim o dia dela continua. Quando a tarde chega, ela vai ao mercado para comprar mantimentos e enquanto caminha pela multidão, muitas pessoas a encaram, atraídas por sua beleza tão marcante. Uma garota então a aborda, comentando não só sua aparência, mas também seu uniforme de empregada, dizendo que é algo bem incomum para pessoas normais como elas usarem. O comentário pega Yuki de surpresa, e quando Yokoya a encontra, ele a vê em lágrimas, e ela explica o que aconteceu e fala sobre o vestido de empregada. No dia seguinte, Yokoya e Yuki vão ao shopping para comprar roupas novas para ela. Ao chegarem à loja, eles inesperadamente encontram Rico e Gracie, que parecem ter antecipado a chegada deles. Rico afirma que está ali para ajudar o irmão a escolher algo, enquanto Gracie casualmente admite que hackeou o celular de Yokoya porque queria ver Yuki usando roupas diferentes. Desconfiada, Rico perguntou se Gracie também é uma assassina, e em vez de desviar da pergunta, Gracie a puxa para um abraço apertado, e confirma, o que explica como ela sempre sabe para onde Yokoya e Yuki estão indo. O grupo segue para uma área de compras que Rico costuma visitar, e ela é a primeira a recomendar roupas para Yuki. Yokoya fica chocado com as escolhas de Rico, pois as roupas lembram o uniforme de empregada de Yuki, mas são mais como o que a rainha Elizabeth usava nos anos 60. Vamos lá, Lizzie, você consegue! Pinte do jeito que ele te colocou de volta nisso. Yuki gosta da roupa porque permite que ela se mova com mais liberdade, e Rico concorda dizendo que a beleza de Yuki é desperdiçada quando escondida sob um uniforme de empregada. Gracie então escolhe as roupas. Depois que Yokoya insiste que Yuki deveria ter pelo menos algo comum para vestir, ela escolhe um lugar lotado de roupas que atrizes usariam antes de uma sessão com o grande Johnny Sins, e quando Yuki sai, ela parece ter sido desenhada para a regra 34. Yuki não se importa com a escolha de Gracie, mas rapidamente percebe que a roupa dificulta esconder suas facas. Quando Yokoya pergunta se ela ainda precisa delas, Yuki insiste que sim, explicando que carregá-las a ajuda a se sentir mais calma. Yokoya percebe que Gracie e Rico não estão levando o assunto a sério, o que o frustra, pois ele realmente quer que Yuki tenha roupas normais. Como resultado, eles vão para uma loja de roupas comum, onde Yuki experimenta vários outros trajes, incluindo um maiô, e as garotas admiram cada um deles, comentando que ela parece uma modelo, não importa o que vista. Quando pedem a opinião de Yokoya, ele escolhe um lindo vestido de verão branco. Acreditando que ficaria bem nela, Gracie imediatamente o provoca, afirmando que agora entende suas preferências. Mais tarde, o grupo visita uma loja de Halloween, onde Rico escolhe fantasias ansiosamente, querendo experimentar o Halloween juntos. Yuki acaba vestida de bruxa, enquanto Gracie veste uma roupa de policial, parecendo uma policial que qualquer homem não se importaria de ser preso por ela.
Nesse momento, Yokoya nota um filme de zumbis passando no cinema e sugere que eles o assistam em grupo. Isso lembra Yuki que ela raramente assistia a filmes, já que suas missões frequentemente envolviam assassinatos em lugares como cinemas, e não assistia ao novo Sharknado em 3D. Eles decidem ir de qualquer forma, e apesar de seu histórico como assassina de alto nível, Yuki fica absolutamente aterrorizada com o filme de zumbis. Seu medo é tão avassalador que nem mesmo lembrar-se de suas habilidades letais a acalma. Depois que o filme termina, Yuki admite seu medo e Grace explode em gargalhadas, incapaz de acreditar que alguém como Yuki pudesse ter medo de zumbis. Yuki explica que não entende o que significa existir como um zumbi, o que a deixa muito inquieta. Yokoya a tranquiliza, dizendo que zumbis não são reais e que não há nada a temer. Eventualmente o grupo decide ir para casa, e no caminho, Rico e Grace tentam alimentar Yokoya e Yuki com crepes, mas ambos recusam. Sem que eles saibam, uma garota de cabelo rosa os observa do outro lado da rua. Sua expressão tingida de ciúmes. De repente, ela é confrontada por seu irmão, que a repreende por baixar a guarda e a manda continuar treinando. Sem escolha, ela o segue e abandona a perseguição a Yokoya e seu pequeno harém. Enquanto o grupo se separa, Yokoya se oferece para acompanhar Rico até em casa, deixando Yuki sozinha. Ela para em frente a uma vitrine e vê seu reflexo usando as roupas novas que seus amigos compraram para ela, o que a faz perceber que sua mais nova vida comum está finalmente começando. Ao voltar para casa, ela imediatamente veste seu uniforme de empregada novamente, depois alimenta Mochi e começa a lavar a roupa. De repente, a energia acaba e Mate foge dela, assustando-a e lembrando-a do filme de zumbis. Ela ouve ruídos vindo da cozinha e não consegue dizer se é Mate ou outra coisa. Quando uma figura emerge lentamente da escuridão, Yuki aperta sua faca, preparando-se para o perigo. Enquanto isso, Yokoya está a caminho de casa e percebe uma tempestade se aproximando, o que o faz apressar-se porque está preocupado com Yuki, que está sozinha em casa. Ao chegar, ele fica chocado ao ver que Yuki cortou parte de uma toalha com a qual Mochi estava brincando, tendo-a confundido com um zumbi. Yuki imediatamente se desculpa e promete consertá-la. Mas Yokoya percebe que ela não está usando as roupas que compraram, e pergunta o porquê. Yuki explica que o uniforme de empregada foi um presente especial de seu mestre. Algo que a lembra de onde veio e como seu caminho eventualmente a levou até Yokoya. Ela admite que sabe que a roupa não é comum, mas ainda quer continuar usando-a e pede a opinião dele. Yokoya diz a ela que não se importa com o que ela veste ou do que ela tem medo. Ele a tranquiliza, dizendo que todos têm suas próprias peculiaridades e o que mais importa é ser fiel a si mesma. Suas palavras aquecem o coração de Yuki e Mochi late em concordância. Quando Yokoya pega a Mochi, ele percebe que a toalha é a mesma em que o encontraram enrolado. Ele suspeita que ela ainda carrega o cheiro dos pais de Mochi, e Yuki, tocada pelo pensamento, fica ainda mais determinada a consertá-la. Ela menciona que, assim como Mochi tem sua toalha, ela tem um sino que a lembra de sua irmã. Ouvir isso surpreende Yokoya, que acabou de descobrir que Yuki tem uma irmã com as mesmas raízes de assassina, e potencialmente o mesmo nível de beleza. Vários dias depois, Yokoya oferece ramen a Grace e Yuki, esperando que isso lhe dê a chance de aprender mais sobre a irmã secreta de Yuki. Grace declara com confiança que não sabe absolutamente nada sobre a irmã, mas ainda é profundamente grata a Yokoya por comprar seu ramen. Yokoya fica claramente desapontado e tenta pressioná-la por mais informações, mas Grace o interrompe imediatamente, alegando que seu amor por ramen supera seu amor pelo próprio universo. Ela continua devorando sua tigela em velocidade alarmante, e ao terminar, congela em choque ao notar Yuki misturando seu ramen com molho katsuda. Grace perde completamente a cabeça, gritando com Yuki para não desonrar uma comida tão sagrada, até ameaçando fazê-la pagar por desrespeitar o próprio ramen. No entanto, Yuki não dá a mínima para o que Grace pensa e continua comendo. Mais tarde, Yuki percebe que ficou sem molho katsuda e Yuki e Yokoya correm direto para a delicatessen katsuda para reabastecer o molho divino. Mas o desastre acontece quando eles descobrem que a loja está esgotada, já que a maior parte do estoque já havia sido comprada por estudantes se preparando para o próximo festival. A notícia atinge Yuki como um raio, e ela fica horrorizada com a ideia de sobreviver uma semana inteira sem molho katsuda. Apesar de seu desespero interno, Yuki mantém a compostura e agradece educadamente ao dono da delicatessen pelo tempo, impressionando Yokoya com sua maturidade. No caminho para casa, Yokoya percebe que precisa levantar o ânimo de Yuki e procura um tópico para distraí-la. Ele cuidadosamente menciona a irmã dela, e para sua surpresa, Yuki se abre. Ela explica que suas memórias da irmã e da família são vagas porque passou grande parte da vida sozinha, mas a única memória clara que tem é o sino, um presente de sua mãe destinado a ela e à irmã. Yuki admite que uma vez desejou que sua irmã a encontrasse, mas com o tempo, ela aceitou que isso nunca aconteceu. No final, tudo o que ela realmente queria era que sua irmã vivesse uma vida pacífica, mesmo que nunca se reencontrassem.
De repente, os amigos de Yokoya, Taiga e Kobachi aparecem surpresos ao ver Yokoya com sua prima gostosa e curvilínea do Alabama. Taiga orgulhosamente tira seu novo CD, gabando-se do artista que está programado para se apresentar no próximo festival Katsuda, enquanto Kobachi zomba de Yokoya por abandoná-los e preferir sair com sua prima cremosa. Mas então, Taiga se vira para conter o cada vez mais irritado Kobachi e, em vez disso, agradece a Yuki por estar ali para Yokoya, apontando o quanto ele tem estado mais feliz ultimamente. Confusa, Yuki pergunta o que ele quer dizer, levando Taiga a explicar o passado problemático de Yokoya. Os dois então começam a contar histórias embaraçosas do passado de Yokoya, provocando-o sobre a fase em que ele era um Chunibyo, que pensava ser Jinwoo, e até mesmo seu passado problemático com o pai. Envergonhado, Yokoya tapa a boca de Taiga para impedi-lo de falar demais, mas no caos, Taiga acidentalmente deixa cair sua fita cassete autografada. Sem hesitar, Yuki joga sua mochila para frente para salvá-la. Mas ao fazer isso, seu precioso molho Katsuda derrama e espirra pela rua, deixando-a devastada. No dia seguinte, Yokoya entra no quarto de Yuki e a encontra tão traumatizada quanto os soldados que foram ao Vietnã. Yuki explica que teve um pesadelo em que o molho Katsuda a odiava e a rejeitava. Ela menciona que havia algo mais no sonho, mas decide não falar sobre isso. Depois de sofrer o mesmo pesadelo repetidamente, Yuki finalmente vai ao quarto de Yokoya tarde da noite e pergunta se pode dormir ao lado dele. Carne picante. É isso aí, garoto. Tentando manter o respeito, Yokoya diz que ainda tem que estudar, mas concorda em ficar com ela. Enquanto ela começa a se acalmar, ela lhe diz que ele é genuinamente uma boa pessoa, pegando-o completamente de surpresa. Ela então, de repente, pergunta se ele já odiou alguém de verdade, e Yokoya se abre sobre o ressentimento que sente em relação ao pai, uma amargura enraizada em seu próprio passado doloroso. Ouvir isso afeta profundamente Yuki, e seus pensamentos voltam para sua irmã no sino. Oprimida pela emoção, ela se retira para seu quarto, deixando Yokoya inquieto. Naquela noite, seu sonho se torna muito mais sombrio. O molho Katsuda a machuca ainda mais, zombando dela por abandonar a irmã e por não ser amada. Ele lhe diz que a única coisa em que ela é boa é ser uma assassina, e que até seus amigos a desprezam secretamente. O pesadelo se transforma em uma memória de sua infância e Yuki se lembra de ser elogiada como um prodígio, fluente em 15 idiomas e possuindo uma mente como um computador. Naquela época, tudo o que ela queria era deixar seus pais orgulhosos. Mas em um de seus aniversários, enquanto a família celebrava, a campainha tocou. Seus pais atenderam e nunca mais foram vistos, tendo sido levados por assassinos que visavam Yuki por suas habilidades. Depois disso, apenas Yuki e sua irmã permaneceram. Sua dor e trauma tiraram suas emoções, transformando-a em uma arma fria e eficiente que afastou sua irmã. No sonho, seu antigo mestre aparece tentando puxá-la de volta para aquela vida. Mas antes que algo possa acontecer, Yokoya acorda. Vendo o quão quebrada ela está, Yokoya a tranquiliza gentilmente, mas Yuki de repente o puxa para um abraço apertado e o arrasta para a cama. Os pensamentos de Yokoya brevemente se confundem, imaginando se ele está prestes a ir para os finalmentes. Mas em vez disso, ela simplesmente se agarra a ele, desesperada por conforto. Percebendo o quão profundamente ferida ela está, Yokoya gentilmente acaricia suas costas, oferecendo-lhe algo sólido para se agarrar. E ali, o som constante de seu batimento cardíaco a acalma, e ela eventualmente volta a dormir. No dia seguinte, os amigos de Yokoya ficam chocados ao saber que Yuki não sabe nada sobre o festival Katsuda. Então Taiga explica tudo em detalhes, e Yuki fica maravilhada ao saber que o grande prêmio é uma garrafa de molho Katsuda especial. Seus olhos imediatamente se iluminam de excitação, mas Yokoya e os outros explicam que vencê-lo não será fácil. Eles explicam que ela precisará ter sucesso em todas as categorias, e também manter notas aceitáveis. Yuki orgulhosamente mostra a ele sua nota mais recente no teste, assumindo que está tudo bem. Mas Yokoya explica que ela precisa de pelo menos 60 pontos para se qualificar e sua nota está muito abaixo disso. O pânico se instala, mas os meninos a tranquilizam, dizendo que um bom desempenho em exames práticos poderia compensar, o que Yuki agora está determinada a conquistar. Mais tarde, Yokoya e Yuki encontram Grace atrás da escola, onde discretamente trocam um acordo que resulta em Yuki obtendo um raro pão Katsuda. Grace fica chocada quando Yuki a agradece sinceramente, como se já tivesse esquecido que Grace uma vez tentou assassiná-la. Grace os apressa para sair rapidamente, alegando que está ocupada corrigindo exames e não quer que ninguém testemunhe a troca deles. Ainda assim, ela ouve silenciosamente a conversa deles sobre o festival Katsuda. Vendo uma oportunidade, Grace tira uma folha de teste sem nome escrito e afirma que pertence a Yuki. Percebendo que esqueceu de escrever seu nome, Yuki entra em pânico. Grace diz a ela que ela falhou por padrão, mas oferece um acordo. Se Yuki concordar em parar de levar molho Katsuda para as lojas de ramen, ela permitirá que ela escreva seu nome no papel. De repente, uma poderosa rajada de vento empurra Grace para trás.
E quando ela olha novamente, o exame de Yuki agora tem seu nome escrito, deixando Grace completamente confusa. Grace sai furiosa, completamente derrotada, e nenhum deles entende o que acabou de acontecer até que notam uma garota de cabelo rosa por perto. A garota responsável fica aliviada ao perceber que sua interferência permitiu com sucesso que Yuki participasse do festival Katsuda. Mas momentos depois, Yuki aparece e a agradece diretamente, fazendo a garota corar de vergonha. A garota de cabelo rosa se apresenta como Naka Hikage e afirma com confiança que sabe um jeito de Yuki vencer o festival Katsuda. Alguns dias depois, Naka treina no dojo de sua família, derrotando oponentes após oponentes como se estivesse buscando ser a próxima Karate Kid. No meio de uma luta, um único passo em falso quase a faz cair no chão, mas seu irmão Tatsu a pega no último momento. Como Escanor, ele a lembra do orgulho e da responsabilidade que vem com o nome de sua família, e suas palavras orgulhosas a deixam frustrada e envergonhada. No entanto, o que Naka não vê é que por baixo de sua casca dura, Tatsu tinha medo de fazer sua amada irmã chorar. Em outro lugar, o festival da escola começa oficialmente, e a atração principal é anunciada como um jogo em grande escala de polícia e ladrão. Tatsu é selecionado para fazer o papel do policial, enquanto o resto dos alunos se tornam ladrões. Quase imediatamente, a suspeita começa a se formar em torno de Yuki, que se apresentou como prima de Yokoya. Tatsu não confia na presença dela e suspeita que ela possa ser uma inimiga, decidindo ficar de olho nela como um falcão durante todo o festival. Ao mesmo tempo, a turma de Yokoya se prepara para sua contribuição ao festival, um café de animais. Nos bastidores, Naka confia em Yokoya e ela quer desesperadamente provar-se no jogo, especialmente contra seu irmão, para mostrar a ele que é forte por conta própria. Ao mesmo tempo, ela admite que se sente nervosa toda vez que está perto de Yuki e sua aura insana. Mas Yokoya a tranquiliza dizendo que tudo ficará bem, e que eles se sairão bem juntos no jogo de polícia e ladrão. De repente, uma enorme fantasia de garrafa de Katsuda irrompe na sala, levando Yuki a quase um ataque de histeria. Mas todos rapidamente percebem que é apenas Taiga dentro da fantasia. Ele expressa o quão confiante está em vencer tudo, especialmente sabendo que Naka e Yuki estão em sua equipe. Enquanto alguns alunos duvidam silenciosamente das habilidades de Naka por ela parecer uma Jigglypuff, ele insiste que ela pode pelo menos correr mais rápido que a maioria das pessoas. Yuki intervém para encorajar a todos, prometendo que com o trabalho em equipe, eles podem até derrotar o irmão monstro de Naka, Tatsu. Sem que eles saibam, Tatsu está ouvindo de um canto do café, e ouvir Yuki encorajar sua própria irmã a ir contra ele o irrita profundamente, e isso acende seu desejo de esmagar Yuki no jogo. Mais tarde, o grupo se reúne para discutir sua estratégia e Taiga declara audaciosamente que ficará em sua fantasia de molho Katsuda para que a exposição na televisão o mostre e ele possa se tornar um mascote amado. Esse comentário lembra Yokoya que o jogo será transmitido e ele começa a se perguntar se Yuki está bem em aparecer na câmera. Antes que ele possa mencionar isso, Riko e Kobachi chegam. Yokoya explica as regras a Riko, que imediatamente expressa sua decepção por não poder ver Yuki em uma fantasia de coelhinha. Enquanto todos os outros estão distraídos, Naka finalmente cria coragem para perguntar algo pessoal a Yuki. Seus nervos atraem, e em vez de perguntar se Yuki tem amigos, ela solta se Yuki gostaria de ser amiga dela. Yuki aceita sem hesitação. Sua resposta gentil deixa Naka completamente sobrecarregada de felicidade. Yokoya então sugere que eles explorem o festival juntos, mas Naka diz que tem algo que precisa verificar primeiro. Ela sai sentindo-se energizada e grata, determinada a proteger o laço que acabou de formar com Yuki, não importa o que possa descobrir. Movendo-se silenciosamente, Naka se esgueira para ouvir as regras oficiais do jogo e o que ela descobre a choca. À medida que o evento se aproxima, as regras são explicadas. Tatsu, agindo como policial, deve capturar os ladrões, que podem vencer sobrevivendo por 15 minutos sem serem pegos ou libertando um companheiro de equipe da prisão. A convidada especial, Nazca, então adiciona uma reviravolta inesperada. Cada turma deve competir usando suas fantasias temáticas do festival atribuídas, o que significa fantasias de animais para a equipe de Yuki. Naka se sente culpada por não ter sabido da regra adicional antes, mas Yuki a tranquiliza dizendo que não importa, pois agora são amigas e, como amigas, elas enfrentarão e derrotarão Tatsu juntas. Ela também acrescenta que sua fantasia de animal cobre a maior parte de seu rosto, algo que Yokoya arranjou deliberadamente para proteger sua identidade. Enquanto isso, Tatsu olha intensamente para sua irmã, e enquanto a observa, uma emoção perigosamente estranha se agita dentro dele, amplificada pelo quão adorável ela parece em sua fantasia. Mas quando Naka se vira para longe dele, algo dentro dele se retorce e ele direciona sua frustração para Yuki. Agora vestida com uma fantasia de lobo, ele se convence de que ela é a razão pela qual a distância entre ele e sua irmã está crescendo. Quando o jogo finalmente começa, Tatsu explode em movimento, atravessando o campo com velocidade brutal e capturando alunos com facilidade. Um por um, os participantes são eliminados até que apenas o trio em fantasias de animais permaneça.
Taiga, ainda dentro da garrafa gigante de Katsuda, tenta bancar o herói, mas é rapidamente derrubado e jogado na área da prisão. Com seu foco em Yuki, Tatsu avança sobre ela e a agarra, tentando jogá-la na cadeia, mas Yuki se agarra ao braço dele, impedindo-se de ser arremessada. Vendo isso, Naka entra em pânico, mas a memória de Yuki aceitando sua amizade lhe dá força. Usando seu treinamento ninja, ela joga bombas de fumaça e troca de lugar com Yuki em um piscar de olhos. Inconsciente do que fez, Tatsu manda sua própria irmã voando para a prisão, e a percepção o atinge instantaneamente, deixando-o perplexo. Agora, Yuki é a última ladra de pé contra Tatsui, inspirada pelo sacrifício de Naka. Ela se lembra das palavras de Yokoya sobre como amigos podem se tornar uma família escolhida. Yokoya mesmo quase desistiu da vida uma vez, só para ser salvo pela amizade de Taiga e Kobachi. E agora, Yuki sente a mesma conexão com Naka. Determinada a retribuir essa gentileza, Yuki se prepara para seu movimento final, enquanto se certifica de que seu rosto permaneça escondido das câmeras. Ela avança contra Tatsu e os dois testam a força um do outro, criando um tornado ao redor deles devido à pura força que possuem. Tatsu acusa Yuki de fingir se importar com Naka, alegando que ela não entende o que sua irmã passou. Yuki responde com uma força avassaladora, derrubando-o antes de correr direto para Naka. Ela pega a mão de Naka e diz a ela que finalmente entende, mesmo que só um pouquinho, o que significa ser uma verdadeira amiga, deixando Naka sem palavras pela sinceridade que ela demonstra. Antes que Tatsu possa se recuperar e atacar novamente, o apito soa, sinalizando o fim do jogo. Yokoya inicialmente acredita que venceram, mas Riku aponta que tanto Yuki quanto Naka estão agora na prisão, o que significa que Tatsu tecnicamente reivindica a vitória. Yuki fica confusa com o resultado, mas a equipe de televisão imediatamente a aborda para uma entrevista. Percebendo o perigo, Naka rapidamente cria uma cortina de fumaça e quando ela se dissipa, Taiga está lá, no traje de lobo, enquanto Yuki trocou para o traje de Katsuda. Yokoya e os outros agem rápido, escoltando-a para longe antes que sua identidade possa ser exposta. Mais tarde, Naka se desculpa por ter sido a causa da derrota deles, mas Yuki a assegura de que está tudo bem. Ela então diz a Naka que tudo o que pensava era em salvá-la e o quanto queria que Naka gostasse dela, o que é o mesmo para Naka. Nesse momento, Tatsu chega para chamar sua irmã para casa. E quando ele vê Yuki novamente, seu ciúme explode, ameaçado pela ideia de que Yuki possa tirar Naka dele. Embora confusa com a intensidade da reação dele, Yuki diz a Naka que está ansiosa para vê-la novamente na escola e a promessa deixa as duas garotas sorrindo. Mais tarde, Yuki senta sozinha no telhado até que Yokoya se junta a ela, e ele pergunta se ela está chateada por ter perdido o jogo. Yuki admite que se importava em vencer no início, mas agora ela apenas sente borboletas no peito. Yokoya explica que o que ela está sentindo é excitação. Nesse momento, Yuki percebe algo importante, que em sua antiga vida como assassina, ela nunca teve a liberdade de ansiar pelo amanhã, mas agora tem, e isso muda tudo. Dias depois, Naka mostra suas habilidades ninja para Yokoya e Yuki, e Yokoya a elogia por ser uma ninja da vida real. Apesar do elogio, Naka diz que está longe disso, e admite que comparada ao seu irmão, Tatsu, seu talento ainda parece insuficiente. Ela se abre sobre suas preocupações com sua vida como ninja, confessando que às vezes deseja poder viver como uma garota comum. Yuki escuta atentamente, então admite suavemente que sente o mesmo, pois ela entende esse anseio por simplicidade mais do que qualquer um. A confissão compartilhada as aproxima. E quando Yuki sugere que conversem assim novamente em algum momento, Naka sorri brilhantemente. A calma é quebrada quando Grace aparece de repente, imediatamente lançando uma provocação divertida a Yokoya e brincando que, com Naka por perto, sua lista de garotas está crescendo. Yokoya retruca, dizendo a ela para parar de falar bobagens. Mas antes que a discussão possa ir mais longe, uma faca assobia pelo ar e destrói o pirulito de Grace com precisão. Yuki se desculpa imediatamente por ter errado o alvo, mas todos podem sentir o ciúme por trás do arremesso. Divertida com o quão imperturbável Grace parece, Naka pergunta se ela é como elas, e Grace casualmente confirma que também é uma assassina, e então solta outra bomba ao revelar que sabe que Naka pertence à família Ninja Hakage, o que pega Naka completamente de surpresa. Yokoya exige saber por que Grace está ali, e ela explica que está indo para a China em breve para uma missão, e há uma chance de que ela possa cruzar o caminho com a antiga organização de Yuki. Ela diz que se isso acontecer, poderá descobrir informações sobre a irmã desaparecida de Yuki. Depois que Grace parte, Naka pergunta instantemente se Yokoya e Yuki são um casal. Yokoya entra em pânico e se apressa em negar, tropeçando nas palavras, enquanto Yuki permanece em silêncio, perdida em pensamentos.
Mas então, Yuki reflete sobre como sua vida costumava ser mais simples, quando ela só tinha a si mesma para se preocupar. Agora, cercada por pessoas de quem ela se importa, especialmente Yokoya, seu coração se sente mais completo do que nunca. Yokoya e Naka ficam ambos emocionados, mas Yokoya percebe então que, pelo menos da perspectiva de Yuki, ela o vê mais como um irmão ou um pai, em vez de um marido. Nesse momento, a neve começa a cair, cobrindo o momento em um silêncio pacífico. Enquanto a admiram, Yokoya recebe uma mensagem de seu pai distante, prometendo retornar no ano novo, e a mensagem instantaneamente drena seu humor. No dia seguinte, o quintal está completamente coberto de neve, e Mate avança sobre ela sem hesitação. Seguido rapidamente por Yokoya. Ele constrói um boneco de neve e Yuki tenta fazer o mesmo, mas o dela acaba parecendo que está faltando alguns cromossomos. Yokoya o elogia de qualquer forma, brincando que é arte abstrata, e eles riem até que Mate colide direto com o boneco de neve de Yuki, reduzindo-o a uma triste pilha de neve. Yuki tenta desesperadamente consertá-lo, mas quando Yokoya gentilmente diz a ela que não pode ser reparado, ela se sente triste. Nesse momento, Yokoya recebe uma ligação de seu pai, e depois que a ligação termina, Yokoya explica que precisa visitar a casa de sua família, e pede a Yuki para cuidar das coisas enquanto ele estiver fora. Enquanto ele se prepara para sair, Yuki o para e pede para encontrá-la mais tarde. Naquela noite, em seu caminho de volta, Yokoya nota uma pequena multidão reunida por perto. Curioso, ele se aproxima e encontra Yuki lá, que se veste casualmente, mas deslumbrante o suficiente para fazer qualquer homem querer pedi-la em casamento. Sem dizer uma palavra, ela enrola um cachecol no pescoço dele, pega sua mão e o convida para um encontro. Yokoya pergunta o que aconteceu e Yuki admite que Rico a encorajou. Mas, mais importante, ela só quer animá-lo, pois vê-lo triste a faz sentir-se incompleta. Apesar da atmosfera romântica, Yokoya luta internamente e ele continua dizendo a si mesmo que Yuki parece muito inocente, muito preciosa para ele tentar algo. Enquanto a neve cai mais forte, ele comenta o quanto ama a neve e o clima de feriado. Yuki ri e diz que adora ouvir isso, especialmente porque seu nome significa literalmente neve, e a alma de Yokoya Gnarly deixa seu corpo ao ouvir isso. Depois, Yokoya puxa Rico de lado e pergunta se ela acha que Yuki realmente tem sentimentos por ele. Rico diz que é possível que Yuki ainda não os tenha percebido, então imediatamente sugere fazer um teste de compatibilidade amorosa no celular dela. Yokoya duvida, mas Rico insiste, alegando que funcionou para a amiga dela. Ela começa a disparar perguntas sobre proximidade, momentos emocionais e alguns tópicos dolorosamente pessoais, e a cada sim, Yokoya a responde. Lentamente, ele percebe que pode estar muito mais apaixonado por Yuki do que jamais admitiu. A pergunta final é se Yuki já disse que gosta dele, e quando ele responde não, sua pontuação atinge 96%. Rico celebra como se fosse uma vitória, enquanto Yokoya fica perturbado pelos 4% que faltam. De repente, Yuki aparece, e Rico imediatamente sugere que Yuki também faça o teste. Uma por uma, Yuki responde as mesmas perguntas, e a cada vez, ela calmamente diz sim. Na pergunta final, se Yokoya já disse que gosta dela, Yuki responde com confiança. Sim. Yokoya fica chocado com a resposta dela, enquanto Rico está em êxtase, percebendo que seu irmão arranjou um belo par de bochechas. Mais tarde, os três se reúnem para um hot pot e Rico começa a contar histórias embaraçosas sobre como Yokoya costumava bagunçar a casa só para irritar o pai deles. Yokoya diz a ela para parar, não querendo que Yuki ouça sobre seu passado infantil. Mas quando ela se recusa a ouvir, ele chuta Rico por baixo da mesa, mas ela não reage. Confuso, ele continua chutando até que olha debaixo do kotatsu e percebe a verdade horrível, que ele estava chutando Yuki o tempo todo. Ambos congelam, e quando Rico pergunta o que há de errado, eles desviam da pergunta de forma desajeitada. Rico sorri maliciosamente e diz que eles parecem exatamente um casal escondendo segredos juntos, e ambos ficam com os cérebros fritos. Mais tarde, em seu sono, Yokoya revive fragmentos de seu encontro, mas esses momentos lentamente se misturam com memórias de um passado que ele pensou ter enterrado. Ele se lembra do dia em que se confessou a uma garota e foi rejeitado. Ela disse a ele que ele não a amava de verdade, que estava apenas se agarrando a ela para escapar de sua solidão. Essas palavras o marcaram profundamente, distorcendo sua compreensão do próprio amor. Mesmo agora, elas persistem, forçando-o a questionar o que sente por Yuki e se esses sentimentos são reais. Yokoya então acorda e encontra Yuki dormindo ao lado dele. Cuidado para não perturbá-la, ele sai silenciosamente da cama, precisando de espaço para se recompor. Lá fora, ele se culpa por ter concordado em deixá-la dormir ao lado dele depois que ela implorou por causa de seus pesadelos, sabendo que seu Slim Jim luta para dormir com ela ao lado. Nesse momento, Yuki pergunta se ele está bem, e Yokoya afasta a preocupação dela com uma desculpa fraca sobre limpeza. Uma que ele sabe que não convence nenhum dos dois. Jogando água no rosto, Yokoya admite a verdade para si mesmo, que ele realmente tem sentimentos por ela. No entanto, o medo de ser rejeitado novamente mantém seu coração firmemente trancado.
Mais tarde, Yuki esfrega o chão, encorajando-se silenciosamente a fazer melhor do que antes até que Mochi causa o caos, espirrando água por toda parte e deixando-a encharcada. Embora seja claramente culpa do cachorro, ela se desculpa e Yokoya repreende Mochi por tê-la molhado. Totalmente ciente do que realmente aconteceu, quando Yuki tira suas roupas para se secar, Yokoya acidentalmente vislumbra o que ele gostaria de tirar dela. Em pânico com a facilidade com que ela o afeta, ele imediatamente recua, fugindo do quarto para se acalmar. Não importa o quão atraído ele esteja por ela, ele ainda não consegue se forçar a dizer nada sobre seus sentimentos. Quando ele retorna, encontra Yuki ajoelhada na frente dele, pronta para confortá-lo. Nervoso, ele solta que está muito envergonhado para descansar a cabeça no colo dela, nunca percebendo o quão profundamente essa resposta a magoa. O sorriso dela vacila, e então, sem aviso, lágrimas escorrem de seus olhos. Yuki tenta parar de chorar, confusa e envergonhada por emoções que não entende. Enquanto as lágrimas não param perplexo, Yokoya muda de assunto e sugere que ela tome um banho para não pegar um resfriado. Ela acena silenciosamente e se afasta, deixando-o sozinho com seu arrependimento. Nos dias que se seguem, Yuki chora mais do que nunca. Ela chora por pequenas coisas inofensivas como cães latindo ou folhas caindo. Yokoya não sabe como ajudá-la, e, embora ela ainda durma ao lado dele todas as noites, ele sempre fica acordado até o ano novo. Um dia, Yuki procura por Yokoya, mas encontra apenas um bilhete dizendo que ele saiu por um tempo. Ela leva Mochi para passear e vai ao mercado local para comprar mantimentos, apenas para descobrir que tudo está fechado para o feriado. Sem escolha, ela entra em um supermercado pela primeira vez em sua vida. Um açougueiro oferece a ela uma amostra de rosbife, e ela, agradecida, compra um pouco para o jantar. Quando ela volta para casa, encontra Yokoya fazendo okonomiyaki, e descobre que ele também comprou o rosbife. A coincidência faz seus olhos se encherem de lágrimas novamente, e Yokoya rapidamente a assegura de que está tudo bem. Quando ela prova a carne rica coberta com molho katsuda, ela chora mais uma vez. Naquela noite, Yokoya dorme no sofá, dizendo a si mesmo que precisa se recompor, pois seu pai voltaria no dia seguinte. Enquanto ele dorme, Yuki silenciosamente coloca um cobertor sobre ele. Na manhã seguinte, Riko chega, cheia de energia para a celebração de ano novo deles, apenas para encontrar Yokoya ainda dormindo profundamente. Então seus planos desmoronam instantaneamente. Quando Yuki pergunta o que há de errado, Riko casualmente menciona que é o aniversário de Yokoya. A revelação atinge Yuki com força, e ela explode em lágrimas mais uma vez, chocando Riko, que nunca a tinha visto derramar uma lágrima. Acreditando que algo deve estar errado com seus olhos, Yuki decide ficar em casa e Riko gentilmente aceita sua decisão. Mais tarde, Yuki encontra o telefone de Yokoya e vê uma mensagem de Naka convidando-os para visitar o santuário. Querendo ir, Yuki vai para lá sozinha e encontra Naka. Lá, elas tiram a sorte juntas, e a sorte de Yuki avisa que ela perderá algo. Seu peito aperta enquanto ela imediatamente teme que isso signifique perder Yokoya. Sentada com Naka, ela finalmente se abre sobre como tem medo de que Yokoya possa não precisar mais dela, e como é aterrorizante a ideia de ser odiada ou deixada para trás. Mais uma vez, ela chora, e Naka a conforta, admitindo que às vezes não consegue parar de chorar. Ela compartilha um conselho de sua mãe de que as lágrimas nem sempre são fraqueza, mas às vezes são apenas emoções que ficaram presas por muito tempo, finalmente transbordando. Ela encoraja Yuki a desabafar, prometendo que um dia seu sorriso retornará. Depois de se acalmarem, elas fazem seus desejos e Yuki reza silenciosamente para sempre ficar com quem ela ama. No caminho para casa, elas discutem o que comprar para Yokoya de aniversário. E enquanto carne de porco frita é a primeira coisa que vem à mente de Yuki, ela de repente se lembra das figuras de ação cuidadosamente exibidas em seu quarto. Inspiradas, elas vão a uma loja próxima para ver se conseguem encontrar algo parecido. Lá dentro, elas descobrem a mesma linha de figuras que Yokoya possui, e Naka aponta que faz parte de um conjunto de máquina gacha. Yuki pergunta como obter a variante preta rara, e Naka explica que ela tem que continuar puxando até que a sorte sorria para Yuki. Elas tentam conseguir repetidamente, sem sucesso, e a frustração finalmente a domina, e ela desaba em lágrimas, esmagada pela sensação de que falhou mais uma vez. Nesse momento, um cara aleatório percebe o sofrimento dela e se oferece para ajudar. Ele fala sobre como Yuki tem que jogar o jogo com total sede de sangue, e Yuki escuta atentamente, levando cada palavra a sério. Yuki se aproxima da máquina novamente como se fosse um alvo dela, e silenciosamente jura derrotá-la. Com uma última moeda e uma onda de determinação, a cápsula cai. Dentro está o brinquedo preto que ela queria. E Yuki olha em descrença antes de explodir em gratidão, agradecendo ao homem como se ele tivesse encontrado a cura para o câncer. Ele ri e comenta que ela o lembra de seu filho, que também sempre chora quando perde. De volta em casa, Riko acorda Yokoya com um tapa e o avisa sem rodeios que o pai deles está voltando em breve. Ainda sonolento, Yokoya anota um bilhete que Yuki deixou e percebe que nunca contou a ela sobre isso. Riko o repreende por não se comunicar com alguém com quem ele mora.
mas Yokoya ignora, insistindo que morar junto nem sempre significa compartilhar tudo. As palavras dela despertam antigas memórias de Hao. Quando sua mãe desapareceu, seu pai retornou brevemente e Yokoya não conseguiu se abrir para ele. Frio e distante, seu pai partiu novamente logo depois, trabalhando no exterior enquanto uma babá o criava. Desde então, Yokoya nunca encontrou coragem para falar honestamente com ele. Nesse momento, Naka envia uma mensagem a ele e conta sobre o dia desastroso de Yuki e sugere que ele tente animá-la. Momentos depois, Yuki entra pela porta e Riko a cumprimenta calorosamente, mas imediatamente nota sua tristeza. Yokoya começa a contar a Yuki sobre o retorno do pai deles, mas para no meio do caminho, mudando de assunto. No fundo, ele tem medo de como seu pai pode afetá-la e medo de seu próprio instinto de protegê-la dessa dor. Enquanto isso, Riko o elogia por finalmente ser corajoso o suficiente para confrontar seus medos. Mais tarde, quando o pai deles chega, Riko se joga nos braços dele sem hesitação, enquanto Yokoya fica desajeitadamente para trás. Ele então apresenta Yuki como a nova empregada, e no momento em que seu pai olha para ela, ele a reconhece e seu verdadeiro nome, Shui. Yuki o agradece por tê-la ajudado mais cedo naquele dia, e enquanto Yokoya prepara café, ele observa em silêncio atordoado enquanto os dois conversam confortavelmente. Relembrando do mentor assassino sob quem Yuki uma vez treinou, seu pai oferece condolências pela morte do mestre, enquanto Yokoya observa à distância, sentindo-se como um estranho em sua própria casa, pois a proximidade deles na conversa só o faz sentir ainda mais a dor de sua mãe tê-lo deixado. Quando Riko começa a questionar o pai dele sobre seu conhecimento de assassinos, ele casualmente desvia do tópico com humor, mas Yokoya reconhece o padrão instantaneamente, que é como seu pai evita verdades desconfortáveis. Essa percepção o atinge com força e ele agora entende que a distância de seu pai não era apenas crueldade, mas era silêncio, uma recusa em perguntar, em ouvir ou em tentar. O pai então anuncia que está partindo novamente, mas Riko menciona o aniversário de Yokoya e como eles deveriam celebrá-lo. Mas o pai deles comenta que Yokoya nunca gostou de celebrar de qualquer forma. Ele dá a Yokoya um feliz aniversário genérico, entrega-lhe um presente e se prepara para partir. No entanto, Yokoya se lembra da determinação de Yuki mais cedo naquele dia. E antes que o carro possa partir, Yokoya o para e pergunta se Yuki pode continuar morando na casa. Em vez de responder, seu pai devolve a pergunta a ele, perguntando o que ele quer. Pela primeira vez, Yokoya responde sem hesitação que quer que Yuki fique. Seu pai aceita a decisão, silenciosamente orgulhoso, ao ver o crescimento e o caráter de seu filho. O carro então parte, e Yokoya se sente orgulhoso por poder falar honestamente e proteger Yuki. Nesse momento, seu pai o liga e pede para falar com Yuki. Ele então pergunta a ela o que ela pensa de seu filho, e ela responde sinceramente, dizendo que Yokoya tem sido maravilhoso para ela. O pai a agradece, admitindo que ela é a razão pela qual Yokoya finalmente está começando a mudar. Oprimida, Yuki começa a chorar e pergunta a Yokoya se ele gostaria de ver a vista noturna. Quando ele concorda, ela o levanta sem esforço e o carrega até o telhado. Lá, Yuki entrega a ele seu presente de aniversário, pelo qual ela lutou tanto para conseguir, e embora esteja um pouco quebrado, Yokoya o valoriza da mesma forma. Naquele momento tranquilo, ele finalmente abre seu coração, contando a ela sobre seu pai, sobre o homem que ele uma vez admirou, e como tudo se quebrou depois que sua mãe partiu. Por 10 anos, ele evitou reparar esse laço, mas com Yuki ele não quer a mesma distância. Atrapalhando-se com as palavras, ele a pede para fazer parte de sua família. As lágrimas de Yuki caem novamente, desta vez de felicidade, e ela aceita a oferta dele. Oprimido por suas emoções, Yokoya confessa que a ama, e Yuki sorri e diz a ele que também o ama. Mais tarde em seu quarto, Yokoya sente uma sensação de paz após sua confissão, mas de repente percebe que Yuki disse a ele que o amava como família. No entanto, na cozinha, enquanto prepara o jantar, o coração de Yuki começa a bater mais rápido, percebendo que o que ela sente por Yokoya é mais do que um amor entre família, mas algo ainda mais forte. Se você assistiu a este resumo de anime até o final, comente abaixo, Team Violet Evergarden. E se você adora resumos de anime como este, assista a este vídeo.